Olá pessoal, hoje vamos estar lendo o capítulo 2, cujo título é Ocorre o batismo com o Espírito Santo durante a conversão? É verdade que não deve haver demora entre a conversão e o receber o Espírito Santo, caso a fé esteja presente. Se o que a Bíblia ensina for conhecido e se houver uma verdadeira sede de Deus. A narrativa do derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio é bom exemplo disso. Atos 10, do verso 44 ao 48. Muito preparo espiritual, inclusive oração e jejum, fora observado ali. O resultado foi que, como Pedro ainda pregava, toda aquela gente recebeu o batismo com o Espírito Santo. Normalmente, há um intervalo, embora breve, entre a operação do Espírito em efetuar a salvação e o da infusão do Espírito. Número 1. Cristo ensinou que os convertidos devem pedir o Espírito. Por conseguinte, é uma experiência subsequente à de tornar-se filho de Deus, ou seja, a da conversão. Lucas 11:13 nos diz, 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Jesus fala a respeito de pais e filhos. Ele afirmou que assim como os pais humanos dão aos seus filhos boas dádivas, também Deus as tem para dar aos seus. O grande dom é o Espírito Santo e o caminho normal de recebê-lo é pedi-lo. Todo filho de Deus, ao converter-se, recebe certa medida do Espírito. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, verso 9, parte B. Isso, contudo, não é a plenitude. Após ressurgir, Cristo disse aos discípulos, recebei o Espírito Santo. João 20, verso 22, parte B. Dele receberam naturalmente certa medida e não o pleno batismo, que só no dia de Pentecostes lhe foi concedido. Atos 2, verso 4. A experiência pela qual passaram no Pentecoste foi a dos rios de água viva, sobre a qual Jesus falou em João 7, do verso 37 ao 39. Cristo, em seu discurso de despedida, mandou que os discípulos esperassem a promessa do Pai. Atos 1:4. Eram homens salvos. Quando os 70 voltaram, rejubilando-se por terem poder para expulsar demônios, Jesus disse-lhes que se alegrassem por terem antes seus nomes escritos no céu. Lucas 10, verso 20, parte B. No entanto, nenhum deles havia recebido o batismo com o Espírito Santo. E estando com eles, determinou-lhes Jesus que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos 1, verso 4 e 5. Vê-se, pois, claramente que esse batismo é algo subsequente à salvação. Mostra o livro de Atos que na Igreja Apostólica o batismo com o Espírito seguia-se à conversão. Número 1. Filipe, o evangelista, foi a Samaria pregar a mensagem de Cristo ao povo. Ele teve notável êxito. Muitos foram as conversões e curas, e grande número de pessoas foi batizado. Esses convertidos foram salvos, pois Jesus declarou na grande comissão, o que crê e for batizado será salvo. Marcos 16, verso 16, parte A. Note-se, porém, que aqueles samaritanos não haviam ainda recebido o batismo com o Espírito Santo. Atos 8, do verso 14 ao 17. Diz-nos a narrativa que o Espírito de Deus não caíra ainda sobre eles. Pedro e João, que eram revestidos do ministério especial do Espírito, desceram então a Samaria e oraram com os que haviam sido salvos durante a campanha de evangelização. E puseram-lhe as mãos, e eles receberam o Santo Espírito. Essa simples exposição de fatos mostra claramente que a infusão do Espírito Santo é normalmente uma experiência posterior à conversão. 2. Paulo recebeu o Espírito após a conversão. A experiência do apóstolo é significativa,
pois ele se converteu de maneira maravilhosa na estrada de Damasco. Atos 9, do verso 8 ao 17. Entretanto, não foi batizado com o Espírito, fato ocorrido somente 3 dias depois, quando um discípulo chamado Ananias chegou ao local em que se encontrava e orou para que ele fosse curado e recebesse o Espírito Santo. 3. Paulo ensinou que o batismo com o Espírito Santo é subsequente à conversão. Quando o apóstolo foi a Éfeso, lá encontrou alguns discípulos. Sua primeira pergunta foi: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Atos 19, verso 2, parte A. O texto indica que Paulo sabia que o Espírito Santo não desce sobre a pessoa no ato da conversão, ou não teria feito tal pergunta. Quando o apóstolo teve conhecimento de que não o haviam recebido, falou-lhes a respeito do que João ensinava acerca dessa experiência. Em seguida, impondo-lhe as mãos, foram batizados com o Espírito Santo. Conforme já foi dito, toda pessoa se converte a Cristo recebe naturalmente certa medida do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. E Romanos 8, 9. Definiu o Senhor a diferença entre a presença do Espírito Santo na salvação e o que seus discípulos posteriormente receberiam ao declarar: Ele habite convosco e estará em vós. João 14, 17, parte B. Este último é o que significa rios de água viva, mencionados por Jesus em João 7, 37 e 38, e experimentados por aqueles que recebem a plenitude do batismo com o Espírito Santo. Charles G. Finney, o grande evangelista presbiteriano, passou por uma maravilhosa conversão a Cristo. Ninguém lhe tinha dito que haveria algo mais. No entanto, ardia-lhe na alma um grande anseio por uma experiência mais profunda de Deus. Uma noite, dirigiu-se ao escritório e ia sentar-se quando um fato extraordinário lhe aconteceu. Conta o próprio Finney com as seguintes palavras: Ao me virar para sentar-me à lareira, recebi o poderoso batismo com o Espírito Santo. Sem esperar, sem ter jamais passado pela minha mente que existisse tal experiência, sem qualquer lembrança de ter algum dia ouvido alguém citar esse acontecimento, o Espírito Santo desceu sobre mim de maneira que parecia atravessar meu corpo e minha alma. Senti algo semelhante a uma a uma onda elétrica passando repetidamente através do meu ser. Na verdade, sentia como se fossem ondas e mais ondas de amor líquido. Única maneira de exprimir o que sucedera. Parecia o próprio hálito de Deus. Recordo-me distintamente que me davam a impressão de abanar-me qual asas imensas. Palavras não poderiam exprimir o maravilhoso amor que me inundou o coração em voz alta. Eu chorava de amor e júbilo. Devo dizer que, literalmente, eu bramia as inexprimíveis comoções que me jorravam do coração. Tais ondas caíam e recaíam sobre mim, e tornavam a cair uma após outras, até que me lembro de ter exclamado: se essas ondas continuarem a passarem sobre mim, sucumbirei. Senhor, disse eu, não posso suportar mais. Contudo, não havia em mim temor algum da morte. Por quanto tempo estivesse nesse estado, com esse batismo ao rolar sobre mim e passar através de mim, não sei dizer. Sob a poderosa unção do Espírito, Charles Finney tornou-se um dos grandes pregadores mais revestidos de poder do século XIX. Deus não concede a mesma experiência a todos. Alguns a recebem com uma pouca emoção. A primeira evidência manifesta-se pela transformação da sua vida. Agora, dão a outros testemunho do que Cristo fez por eles. Ao buscarem a Deus, podem passar por experiências idênticas à de Finney. Não esperem, porém, que seja assim. Deus não faz iguais nem 2 flocos de neves. Há um só batismo, porém são muitas as manifestações da sua infusão. Aqui terminamos o 2º capítulo. Fiquem na prática desta palavra.